Meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. O meu nome é Francisco e desde já quero convidar você a se inscrever no meu canal. Estou falando de batismo com o Espírito Santo e este já é o 9º vídeo sobre o assunto. Caso você queira fazer os seus comentários, vocês podem fazer os comentários de vocês, mas na educação, meus queridos, não vamos xingar ninguém, porque você xingando, você não vai ter a minha credibilidade e nem vai ter a credibilidade de outros. Você quer que eu e outros entendam o seu raciocínio? Então seja educado. Amostre na palavra de Deus aquilo que você já aprendeu. Amostre o que você já aprendeu na palavra. Dê a sua sugestão. Vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu estou falando aqui. Mas eu gostaria de esclarecer esse assunto para vocês que eu já tenho essa experiência há mais de 18 anos. E desde já me dirijo aos pastores batistas. Meus queridos, vocês sabem que nas nossas igrejas os pastores têm dificuldade em falar do assunto. E eu quero me explicar aqui para os meus ouvintes aqui no YouTube também. O motivo dos irmãos batistas não gostarem muito de falar desse assunto é porque eles têm medo de divergência. Eles não querem, eles têm medo de haver briga dentro da igreja. Então, por esse motivo, eles preferem trazer esse assunto de 4 em 4 anos. E aqui e acolá, no culto, o pastor dá um pitaque. Fica meio chato, né, meus queridos irmãos batistas, pastores? Vocês, só vocês falar do batismo com o Espírito Santo e não permitir que os membros da igreja aprendam ou dialogam sobre o assunto. Você sabia que os irmãos pentecostal nos acusam dizendo que nós não cremos no batismo com o Espírito Santo? Então, quem é o culpado disso daí? O culpado é vocês mesmos, meus queridos, que vocês não dão atenção para o assunto. Eu já vi pastores das nossas igrejas batistas dizer que esse assunto é um caso irrelevante. Bom, já levando em conta no que você, desse irmão que diz que é um caso irrelevante, para as igrejas batistas, receber o Espírito Santo é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo. Então, como é que você tem cara de dizer que se falar do Espírito Santo é um caso irrelevante? Tome muito cuidado, viu, meus queridos? Porque isto é falta de maturidade, isso é falta de entendimento. Se vocês tivessem compreensão de uma palavra errada como essa, vocês não tinham falo. Então, quero pedir a atenção de vocês. E no vídeo anterior eu disse que iria fazer uma comparação entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. A questão dessa comparação para, assim como em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 16, se trata do mesmo batismo, a questão a mostrar para os irmãos que o batismo que está em Atos 1, 5, se trata do mesmo batismo da grande comissão. Agora, o evangelista Lucas ele não menciona a palavra batismo no livro de Atos, no Evangelho de Lucas, mas ele traz para Atos, e ele traz junto com a questão da promessa do Espírito Santo. Só que se você for analisar, aonde é que a promessa que Lucas, no Evangelho de Lucas, ele vai falar sobre a promessa do Espírito Santo? Ele vai falar lá no verso 49. Bom, se Lucas disse que Jesus Cristo, e comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste? E aí ele emendou com essa outra, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí, foi uma questão de que o evangelista, ele trouxe um resumo, de toda aquela história do Evangelho de Lucas. Por exemplo, o pregar em seu nome, ele não trouxe para o livro de Atos. Tem uma porção aqui de versículo que ele não trouxe. Mas a questão é que mesmo que se essa palavra, e comendo com ele,
determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse com ele, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, mesmo se estivesse no Evangelho de Lucas. Isso significa que, primeiramente, fala do Espírito Santo, e logo em seguida fala do batismo com o Espírito Santo. Então, percebemos que receber o Espírito Santo é uma coisa e ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Então, nós não podemos dizer que receber o Espírito Santo, ou de que receber o Espírito Santo é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo. Não podemos pensar dessa forma, porque essa informação que Lucas trouxe para o Evangelho, para o livro de Atos 1:5, porque João, na verdade, que Jesus disse, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí eu pergunto para os irmãos, você acha que Jesus Cristo, depois dele ter anunciado o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você acha que Jesus Cristo estava anunciando outro batismo? Eu não acredito nisso não, viu, meus queridos? É mais adequado nós imaginar que Jesus Cristo, assim como em Mateus e Marcos se trata do mesmo batismo, assim também devemos pensar que o batismo de Atos 1:5 se trata do mesmo batismo da grande comissão. Porque desta maneira, aí vamos entender que, como diz as Escrituras, que o batismo é só um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Eu falei ao contrário, né? Mas vocês sabem onde está essa passagem em Efésios 4:5. Um só batismo. Mas começa dizendo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, tudo é um. Então, começa dessa forma. Eu gostaria de fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e aí nós vamos comparar com Atos 4 e 5. Nós vamos comparar. Olha, veja só. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. A seguir, Jesus, depois que ele comeu o peixe, já no Evangelho, no livro de Atos, e comendo com ele, Aí aqui já diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Aí, no verso 47, é a apresentação da grande comissão. De fato, não tem a palavra batismo no livro, no Evangelho de Lucas. Mas se o mesmo escritor escreveu em Atos dos Apóstolos, vamos fazer uma comparação como se ele tivesse colocado. Então, provavelmente, ele falou da promessa do Espírito Santo, que seria o próprio Espírito Santo, e logo em seguida o batismo. Mas vamos ver a apresentação da grande comissão. Verso 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. O verso 48. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, aqui se trata do Espírito Santo, e não do batismo com o Espírito Santo. Aqui se trata da descida do Espírito Santo, que seria dado lá no dia de Pentecostes, que já aconteceu. E no verso 50... Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomado de grande júbilo,
e estava sempre no templo louvando a Deus. Então, essa mesma passagem de que Jesus Cristo estava sendo elevado para o céu, você vai encontrar lá em Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, está registrado em Marcos também, só que de uma forma diferente. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, foi assunto aos céus. Ele já fala diferente, mas se trata da mesma ascensão. Assim como se trata da mesma ascensão, se trata também do mesmo momento quando Jesus Cristo estava, E quando em referência ao batismo, da grande comissão de Mateus e de Marcos, então o de Atos dos Apóstolos se trata desse mesmo batismo. Tá entendendo, meus queridos? Agora nós vamos deixa eu ver aqui. Enquanto que no aqui, achei. Em Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. Neste capítulo de Atos 1, 4 e 5, o batismo com o Espírito Santo é mencionado junto da promessa do Espírito Santo. Ou seja, junto, porque foi um resumo que Lucas trouxe lá do livro de Lucas para Atos dos Apóstolos. Aí, foi por causa disso daí que ficou parecido para os irmãos. Receber o Espírito Santo é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo. Se fosse esta a condição, Jesus Cristo não precisava ter mandado batizá-la logo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acaso Jesus Cristo estava falando de dois batismos? Acaso Jesus Cristo estava falando de dois batismos? Não acredito nisso, meus queridos. Acredito que Jesus Cristo estava falando do mesmo batismo. O versículo 4 fala da vinda do Espírito Santo para os cristãos e o versículo 5 fala do batismo com o Espírito Santo também para os cristãos. Foi nesta passagem de Atos 1, 4, 5 que o apóstolo Pedro disse que se lembrou do dito do Senhor. Agora nós vamos fazer um comentário aqui dessa questão do lembrar de Pedro. Eu já fiz em alguns vídeos atrás aí, mas eu quero só relembrar, de uma maneira que os irmãos venham entender o meu raciocínio, como é que eu estou entendendo o que diz a palavra de Deus, O apóstolo Pedro disse que se lembrou do dito do Senhor. O lembrar do apóstolo Pedro tanto no sentido dos apóstolos ter recebido o Espírito Santo, quanto também no sentido de Jesus ter dito que ele seria batizado com o Espírito Santo. Isto envolve o batismo da grande comissão. Por isso, o apóstolo Pedro se lembra do dito do Senhor, fazendo a seguinte pergunta para o gentil que agora tinha também o Espírito Santo e ao mesmo tempo para os que andavam com ele, isto é, os da circuncisão. Principalmente a pergunta foi para esses da circuncisão. Porventura, veja o que ele diz, porventura pode alguém recusar água para que não sejais batizado, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então, se em Atos 10, 46 diz que eles receberam o Espírito Santo com o falar em língua, e se as línguas ali fosse o sinal do batismo com o Espírito Santo, por que então o apóstolo Pedro não reconheceu que eles havia sido batizado? Quando faz a seguinte pergunta, pode porventura alguém recusar água para que não sejais batizado? Para que não sejais batizado, que não era batizado, meus queridos. Está entendendo? O apóstolo Pedro
Ele disse que se lembrou do dito do Senhor. Veja só, vou tornar a repetir. Então me lembrei da palavra do Senhor, né? Agora aqui, quando ele disse que se lembrou, vamos associar esse lembrar dele associado com a pergunta que ele fez. Porventura pode alguém recusar água para que não sejais batizado? Depois eu vou ler Atos 10:47 na Bíblia atualizada e Atos 11:16 só em referência ao batismo, quando ele menciona a questão do batismo, para vocês verem qual o sentido da lembrança do apóstolo Pedro. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora eu vou fazer uma citação de Atos 10:47 e Atos em seguida 11:16, só em referência ao batismo. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejais batizado, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Entendeu o que foi o lembrado de Pedro? Quando ele se lembrou, meus queridos, primeiro, ele se lembra de Atos 1, 4 e 5, mas, ao mesmo tempo, associa o batismo com esta lembrança. O lembrar do apóstolo Pedro, primeiro, foi o batismo, porque o gentio já tinha recebido o Espírito Santo, né? Por isso, o batismo é a lembrança do apóstolo Pedro, porque lembra o dito da palavra do Senhor, né? A questão ali da pergunta, quando Pedro associou o lembrar dele com a pergunta, não era em referência se alguém poderia negar a fé para não receber o Espírito Santo, mas sim a água para que não sejais batizado. Então, não sejais batizado é porque não era batizado, meu querido. É bom lembrar que a ordem para se esperar o Espírito Santo foi no dia de Pentecoste e não em Samaria, pois ninguém precisa esperar o Espírito Santo da forma como foi no dia de Pentecoste. Ou seja, o apóstolo Paulo em Efésios diz também que em quem também vós, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo quando? Quando você crê. Quando você crê. Em Atos 11:17, ele diz: se Deus lhes deu o mesmo dom, Espírito Santo, né, que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Vamos observar. A observação viu que o Espírito Santo é dado no momento em que a pessoa crê e não quando uma pessoa é batizada. Vocês viram? Está entendendo, meus queridos? Então, fica claro de que o batismo com o Espírito Santo de Atos 1:5, se trata do mesmo batismo da grande comissão. Agora, meus queridos, eu queria fazer aqui uns versículos em Atos. Esse daqui ainda eu não li ainda para vocês. Atos 16:15. Vamos ver aqui o que falar em Atos 16. Atos 16:15 e 33. Atos 16:15. 8, 12. Aqui, achei. Aqui. Deixa eu botar para cá para me ficar de frente à câmera. Tudo quanto... não, aqui eu estou em João. É Atos. Olha, meus queridos, me perdoe, porque eu estava no Evangelho de João. Atos 16:15 e 33. Olha, veja só o que diz.
Depois de ser batizado, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Eu vou ler bem aqui do verso 11 em diante, meus queridos, para a gente ficar sabendo sobre o contexto desse batismo aqui. Tendo, pois, navegado de Tarso, a vista não está muito boa para enxergar, de Troade, seguimos em direção, Meus queridos, eu estou com a vista muito ruim para enxergar, porque o local aqui onde eu estou, está um pouco escuro. Mas deixa eu ver se eu consigo enxergar direito. Tendo, pois, navegado de Triades, navegamos em diretura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeiro do distrito, e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha, é bom interessar que aqui tem um rio, né? De oração. E assentamos, falando às mulheres que para ali tinha corrido. Certa mulher chamada Lúdia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O Senhor deu entendimento para essa mulher, né? Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constraziu a isto. Mas vamos olhar só para a expressão da questão, né, de batismo. Depois de ser batizada, aqui entra o que eu queria dizer. Depois de ser batizada em que, meu querido? Você vai dizer que foi quando ela recebeu o Espírito Santo? Não, meus queridos. O batismo aqui se trata de batismo nas águas, viu? É batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos para o verso 33. O 33 diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Foi ele batizado e todos os seus, né? A convenção do centurião. Então se trata do centurião, Mas foi ele batizado. Aí eu pergunto para os irmãos, ele foi batizado como? Recebendo o Espírito Santo? Não, meus queridos. Aqui era batismo mesmo, viu? É nas águas. Logo, se você for analisar, tinha um rio ali, perto. Mas quando se trata de batismo no Novo Testamento, não dá uma margem para dizer que uma pessoa vai ser batizada
com o Espírito Santo por receber o Espírito Santo e outra pessoa, e ao mesmo tempo, depois ela vai ser batizada nas águas. Não existe isto no Novo Testamento, meus queridos. Agora eu quero ler agora Atos 18:8. Veja só o que é que diz em Atos 18:8. Vamos olhar só para a expressão de batismo. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, cria e era batizado. E era batizado como? Como é que eles eram batizados? Uma expressão fortíssima que só dá ênfase ao batismo nas águas, meus queridos. Está entendendo? Agora nós vamos para Atos 22, 12 a 16. Eu acho que aqui é o apóstolo Paulo contando como foi a sua convenção. Então, Atos 22, 12 a 16. 22. Um homem chamado Ananias, conforme a lei, como eu disse, a minha vista, ela não está muito boa, viu, meus queridos? Mas aqui se trata da questão do batismo. Vamos ver bem que onde foi assim. No verso 16, ele faz a pergunta: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, né? Então, aqui se trata, o apóstolo Paulo estava contando o testemunho de como foi que Ananias foi enviado por Deus para ele recuperar a vista e lavar os pecados, invocando o nome dele. Não é no batismo não, viu, meus queridos? O batismo ali, né, foi só na questão de simbologia. Então ele disse: e agora levanta-te, recebe o batismo. É aquela mesma pergunta que Pedro disse: porventura pode alguém recusar a água para que não sejais batizado? Então, percebemos que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o mesmo batismo nas águas, que relaciona o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, meus queridos, se Deus quiser, nós concluímos aqui. Teve muitas coisas